para o Senhor. Aqueles que nos acompanham na internet, nós queremos mais uma vez agradecer a vocês e rogar ao Senhor que os abençoe grandemente. Will Rogers, foi um ator e comediante americano. Certa vez, ele cunhou a seguinte afirmativa: todo mundo é ignorante, mas em assuntos diferentes. Todo mundo é ignorante, mas em assuntos diferentes. Nesta manhã, talvez você diga eu concordo com essa frase, ou diga não concordo com essa frase. O fato é que o meu objetivo é tratar de um assunto nesta manhã que nenhum cristão verdadeiro está apático a ele, ou simplesmente está alienado ou ignorante. O máximo que você pode fazer em relação ao assunto que iremos tratar é dizer que você tem se esquecido, ou você tem negligenciado de alguma forma este assunto. Aliás, irmãos, como nós nos esquecemos, né? Esquecemos de muitas coisas. No meu período de estudo no seminário, de vez em quando dava aquele branco. E meus colegas já vinham zoar logo de mim, né? Porque eu era um dos mais velhos da classe. Dizia assim, ei, quando eu chegar nessa idade, eu estou perdido. E o fato é que dava aquele branco e eles zoavam de mim, então eu cunhei uma frase. E a frase era o seguinte: queridos, eu não tenho mais memória, eu tenho uma vaga lembrança. Para minha surpresa, logo, meus amigos aderiram à minha frase. E de vez em quando dava branco em alguém, dizia, eu não tenho mais uma memória, eu tenho uma vaga lembrança. É verdade. Muitas vezes precisamos, para interiorizar um conteúdo, um conceito, relembrar e relembrar várias vezes. E você sabe que o próprio processo de aprendizagem passa pela repetição de conteúdos. Como é bom a gente estar na igreja e diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve em céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos orar novamente. Ah, Senhor, dirija-nos, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra, para que possamos ser visitados e despertados pelo Teu Santo Espírito, a olharmos para este assunto tão importante que é a vinda do Senhor Jesus Cristo e interiorizarmos todas essas questões em nosso coração, mas também na prática da vida. Te louvamos pela grande oportunidade que temos de trabalhar este tema e de falar sobre esse assunto tão importante para a vida cristã. Bendito seja o Senhor, que a todos o Senhor visite com a Tua graça, com a Tua paz e com a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, fico como dever de casa, os irmãos irão notar que no capítulo 2 desta segunda epístola, o apóstolo Pedro tratou a respeito da conduta e do caráter dos falsos mestres. Agora, nesse capítulo 3, ele não vai tratar mais da conduta, nem irá tratar mais dos problemas de caráter desses falsos mestres, mas ele tratará do ensino desses falsos mestres, dos falsos ensinamentos que eles estavam tentando trazer à igreja. Esta carta, irmãos, ainda hoje é atualíssima. Quando nós olhamos para essa epístola, nós vemos que nós vivemos cercados de escarnecedores, vivemos cercados de gente que deturpa a palavra de Deus, de gente que recusa levar a Bíblia a sério. Muitos zombam e tratam com desprezo e indiferença a nós, os cristãos. Muitos falam mal a respeito do nosso próprio Senhor. E muitos zombam da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Por essa razão, nós precisamos mesmo nos debruçar nesta palavra e sermos despertados para as verdades de Deus sobre esse assunto. E é por isso que eu quero fazer isso com vocês nessa manhã. Pedro admoesta a seus leitores a observarem pelo menos 4 fatos importantes a respeito de Deus e a respeito da promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você gosta de anotar, vai anotando aí, mas eu vou repeti-los depois. Primeiro, ele quer despertar as nossas mentes esclarecidas para a veracidade da palavra de Deus. E você pode acompanhar aí com a sua Bíblia aberta, do versículo 1 ao versículo 4. Em segundo lugar, ele quer despertar as mentes esclarecidas para a coerência da obra de Deus, do versículo 5 ao versículo 7. Em terceiro lugar, ele quer despertar mentes esclarecidas para a misericórdia de Deus. Você verá aí dos versículos 8 ao versículo 10. Por último, ele quer despertar mentes esclarecidas para a prática dos ensinamentos bíblicos. Vejamos então cada um desses pontos. Despertando mentes esclarecidas para a veracidade da palavra de Deus. Despertando mentes esclarecidas para a veracidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma que estava escrevendo esta segunda carta com o objetivo de despertar lembranças na mente dos seus leitores. Em outras palavras, ele está dizendo àqueles irmãos que tinha como objetivo trazer à tona, trazer à mente verdades que eles já conheciam, verdades que eles já sabiam. E em primeiro lugar, o que o apóstolo estava pensando é que na mente dos seus leitores deveriam estar as palavras dos santos profetas. Na mente dos seus leitores deveria estar as palavras daqueles ensinamentos ditos por Cristo Jesus.
Tudo isso estava sendo cumprido. As palavras dos apóstolos, as palavras dos profetas, as palavras de Cristo Jesus estavam sendo cumpridas cabalmente, porque a palavra do Senhor é real, a palavra do Senhor é infalível. Pense comigo. Nós temos razões de sobra para acreditarmos na veracidade dessa palavra. Eu quero citar pelo menos algumas. Esta palavra foi escrita em 3 continentes, na África, na Ásia e na Europa. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, em hebraico, em aramaico e em grego. A Bíblia foi escrita por um período de aproximadamente 16 séculos. Teve cerca de 36 autores diferentes, de níveis sociais, de cidades diferentes. Entre eles nós podemos ver alguém como Davi, que era um rei, ou Josué, um general, ou simplesmente olhamos para Daniel como um primeiro-ministro, ou Neemias como um copeiro, e até mesmo Lucas como um médico, e Pedro, que está aqui como um pescador, alguém simples. Ainda assim, este livro tem coesão. Neste livro não há nenhum disparate. Nesse livro não há nenhuma contradição. Porque, na realidade, este livro foi pensado, foi dirigido e foi inspirado por uma mente única, a mente do nosso Senhor. Poderíamos caminhar muito, irmãos, em relação à veracidade da Bíblia. Mas hoje esse não é o nosso ponto principal. Quero apenas destacar estas questões e quero dizer mais, que as profecias apontam para a veracidade desse livro, porque todas as profecias foram cumpridas cabalmente e literalmente. Só a respeito de Cristo Jesus, nós temos mais de 300 profecias que falam da sua vida, falam da sua morte, falam da sua ressurreição, falam, aliás, desde o seu nascimento. Toda a palavra de Deus, ela é respaldada por estas coisas. E nós podemos acreditar, e nós podemos ter em nossa mente que ela é real. Podemos verificar também que a própria arqueologia nos traz elementos da veracidade desta palavra. Se não bastasse isso, nós temos vidas que foram transformadas através da leitura desta palavra. Eu e você. Onde estaríamos nós, se não fosse a mão graciosa do nosso Senhor e a iluminação do Espírito Santo através da sua palavra? Este livro é indestrutível. Quantas vezes na história pessoas quiseram acabar com a Bíblia, queimá-la em praça pública, escondendo, jogando em rios, jogando em lagos, em mares, e ainda assim nós temos em nossa mão a palavra verdadeira de Deus. Em relação às profecias, quero citar apenas as palavras de Jesus, quando os discípulos perguntaram a respeito do final. O que ia acontecer no final? Como seria o final? Como seria a volta gloriosa de Cristo Jesus? Como seria essa segunda vinda? E Jesus responde lá em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é sobre esses falsos profetas que Pedro está falando conosco nesta manhã? Não é a respeito exatamente do que Jesus falou, e mais uma vez uma profecia e uma palavra de Cristo está se cumprindo? Sim, irmãos, é exatamente sobre isso que Pedro está tratando. O apóstolo Pedro simplesmente está confirmando que tudo o que foi dito pelos profetas, que tudo o que foi dito através dos mandamentos de Cristo Jesus, que tudo o que foi dito através dos ensinamentos dos apóstolos está se cumprindo. Porque a palavra de Deus é real, porque a palavra de Deus é infalível, porque a palavra de Deus é inerrante, e por isso esta palavra é confiável. O próprio apóstolo Pedro já havia dito isso anteriormente. Se você for lá na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, você lerá lá que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais,
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Os falsos mestres tentavam negar a veracidade da palavra de Deus. Tentavam negar a veracidade das Escrituras. Tentavam esconder o poder glorioso da vinda de Cristo Jesus. Os escarnecedores se levantavam e tentavam com seus argumentos negar a autenticidade dos livros proféticos, negar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos do apóstolo. Paulo, nessa epístola, está chamando os cristãos para recordarem a palavra de Deus. Pedro está nos chamando. Eu gosto tanto de Paulo que de vez em quando eu confundo Paulo com Pedro aqui, né? Pedro está nos chamando para recordarmos suas promessas, recordarmos os ensinamentos de Jesus, para que não caiamos nas mentiras dos falsos mestres e dos falsos profetas. A palavra de Deus, irmãos, é verdade. A palavra de Deus é autêntica. A palavra de Deus é veracidade para a nossa vida. Mas Pedro continua caminhando. E ele quer dizer que a palavra de Deus também é coerente. E vamos então para o segundo ponto, para o segundo argumento de Pedro. E eu coloco da seguinte forma: despertando mentes esclarecidas para a coerência da obra de Deus. Não só a Bíblia é verdade, mas a obra do Senhor é coerente. Veja os versos 5 a 7. E acompanhe comigo que eu não vou ler novamente. Pedro agora chama a atenção dos seus leitores para a coerência da obra de Deus. De acordo com o verso 4, você vai observar aí, o que os escarnecedores diziam? Eles diziam: todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro refuta esta mentira. Pedro bate de frente com essa mentira. E ele diz no verso 5 que deliberadamente, ou seja, intencionalmente, de caso pensado, esses falsos mestres, esses homens queriam colocar uma teoria falsa a respeito daquilo que Deus havia feito e, consequentemente, a respeito da volta de Cristo. Explico, irmãos, e você vai entender isso nitidamente. É espantoso, é estarrecedor, como os chamados pensadores de nossa época, sejam eles cientistas, sejam eles teólogos liberais, filósofos ou outros, são seletivos em seus argumentos. É impressionante como eles se recusam intencionalmente a considerar determinados dados e a desconsiderar outros dados. Usam somente os que lhe convêm e deturpam muitas verdades e pervertem a coerência bíblica. Para refutar aqueles que queriam trazer descrédito à palavra de Deus e mostrar que as coisas não estavam do mesmo jeito desde o princípio, o apóstolo Pedro cita 2 acontecimentos históricos. Ele vai falar a respeito de 2 acontecimentos. A obra de Deus na criação. E ele vai falar do dilúvio no tempo de Noé. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer é que o Deus que criou todas as coisas do nada, e fez isso através da sua palavra, e você lembra muito bem que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento, que Deus fez todas as suas Deus criou todas as coisas com a sua palavra. É o mesmo Deus que pode intervir pontualmente na história, quando e como Ele quiser. Para provar isso, o apóstolo então cita o dilúvio. E demonstra que, assim como o dilúvio aconteceu a despeito da negligência das pessoas, a despeito dos avisos de Noé, assim também acontecerá e está acontecendo em relação à volta de Cristo. Depois de demonstrar que em tempos passados Deus interrompeu o curso da história, Pedro está pronto para a sua aplicação e sentença, e ele afirma isso no verso 7. Olha o verso 7.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Com isso, o apóstolo Pedro quer dizer que a vinda do Senhor, prometida pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, é tão certa quanto o dilúvio no tempo de Noé. E trará elementos poderosos e devastadores, como fogo e enxofre, que destruíram Sodoma e Gomorra. Mas resta ainda uma pergunta. E os escarnecedores fizeram essa pergunta e ela deve ser respondida. Onde está a promessa? Onde está a promessa? Ou por que demora? Quero responder com o próprio apóstolo Pedro, trabalhando o nosso terceiro argumento. E o nosso terceiro argumento é despertando mentes esclarecidas para a misericórdia de Deus. Despertando mentes esclarecidas para a misericórdia de Deus. Os escarnecedores, irmãos, não apenas ignoravam os feitos de Deus no passado, a obra da criação e o dilúvio, mas eles ignoravam a própria natureza de Deus. Quem não conhece a Deus, ignora a Deus. E nós olhamos para todas essas coisas e percebemos o seguinte: o homem é imortal, certo? O homem tem começo e não terá fim. Mas Deus é eterno. E esta natureza eterna de Deus estava sendo esquecida pelos escarnecedores e pelos falsos mestres. A eternidade não é apenas uma extensão de tempo, ela está acima do tempo, está acima do nosso próprio tempo, está separada desse nosso tempo. Sem dúvida, Pedro refere-se ao Salmo 90, versículo 4, quando lemos lá no Salmo 94, pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Agora, tente entender um pouco esse Deus eterno, entendendo a eternidade. Será que a gente consegue? Pense na eternidade e acompanhe o meu raciocínio. Você tem uma eternidade. Tire da eternidade um dia. O que sobra? Eternidade. Agora, subtraia da eternidade 10 anos. O que nós temos? Eternidade. Tire um século da eternidade. E o que sobra? Eternidade de novo. Deus é eterno. E Deus vive na eternidade. E o texto vai nos dizer, no verso 9, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, não é possível acusar a Deus por demora, porque Ele não está atrelado à nossa medida de tempo. Deus nunca se apressa e Deus nunca se atrasa. Ele trabalha na dimensão do seu próprio tempo, ou seja, Ele trabalha dentro do tempo eterno, porque Ele é eterno. Os escarnecedores não compreendiam a natureza eterna de Deus. E por não conhecê-lo, não entendiam um outro atributo do Senhor, que é a sua misericórdia. Em outras palavras, Deus diz aos escarnecedores: escarnecedores, Deus não está atrasado. Deus não está fora do seu cronograma. Ele está apenas exercendo a sua misericórdia e a sua graça. Ele está apenas ajuntando todos os seus eleitos de todas as gerações, conforme Ele mesmo determinou. Precisamos, irmãos, nos lembrar que Deus revelou a mesma longanimidade nos tempos anteriores ao dilúvio. Deus reteve a sua ira por algum tempo, lá naquela época. Ainda hoje Deus retém a sua ira por algum tempo. Hoje, a porta da graça ainda está aberta.
E ela ficará assim até que todos os eleitos do Senhor sejam atraídos pelos laços de amor de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro apresentou argumentos irrefutáveis. Ele ressaltou que os escarnecedores rejeitavam tudo deliberadamente, somente para que tivessem a sua consciência cauterizada, para assim continuarem com as suas práticas. Que práticas é essa? A Bíblia diz, eles ficavam nos seus próprios delitos e pecados. É assim. Se não há Deus, eu faço o que eu quero. Já dizia um filósofo. Pedro demonstrou ainda que estes homens tinham um péssimo conceito a respeito do caráter de Deus. E por fim, explicou que Deus não vive na esfera do tempo humano e que a sua aparente demora é demonstração da sua grande misericórdia para com seus escolhidos. Pedro termina os seus argumentos com o verso 10, reafirmando a certeza da vinda do Senhor. E ele nos diz assim, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Uma notinha de rodapé. Você prestou atenção no que vai acontecer com esse mundo? Você prestou atenção no que vai acontecer com essa terra? A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Cuidado para você não amar tanto essa terra. O que esse texto tem a ver com a nossa vida? Que aplicações práticas nós podemos ter desse texto? O que podemos extrair do texto para a nossa prática hoje? Respondo a esta pergunta olhando para os versos finais desse texto e encerro com o último argumento de Pedro. O apóstolo Pedro quer despertar as mentes esclarecidas para a prática dos ensinamentos bíblicos. Ele quer despertar as mentes esclarecidas para a prática dos ensinamentos bíblicos. Irmãos, vejam aí do verso 11 ao verso 14. Diante do que lemos e diante do que ouvimos nesta manhã, qual deve ser o nosso procedimento diante da vinda iminente do Senhor Jesus? Vejamos. Primeira coisa, versículo 12 diz, esperando. Devemos esperar. E esperar ansiosamente por esta vinda. Eu não sei você, essa semana, mais uma vez, eu notei a mesma coisa. Sexta-feira pela manhã vim aqui à igreja e saí daqui, até pensei em sair mais cedo, acabei me enrolando, não consegui. E as pessoas estavam saindo dos seus trabalhos e as vias de São Paulo todas cheias, e muita agitação, e uma ansiedade tremenda para assistir o jogo. Todos estavam focados na mesma coisa, correndo para o mesmo lugar, para frente da sua telinha, para frente da sua TV. Eu e você também já tivemos outras expectativas, outras maneiras de esperar acontecimentos. Vê um exemplo? Hoje pela manhã nós temos muitos irmãos que não estão conosco. Obviamente, não estão negligenciando o período de culto a Deus, assim espero. Mas eles programaram suas viagens. Eles pensaram nas suas férias. Eles esperavam ansiosamente pelo momento de se deleitar naquele período de férias, sem nada para fazer e tranquilidade. Não é assim? Quando você programa uma viagem, você fala, eu vou chegar numa determinada cidade e lá eu vou tirar foto nesse monumento, eu vou visitar tal museu, eu vou falar com tal pessoa, eu vou visitar um familiar, eu vou me encontrar com muitas pessoas, e você fica ansiosamente esperando que esse dia chegue. E o apóstolo Pedro está dizendo, nós devemos esperar.
Nós devemos esperar com esta mesma expectativa que nós esperamos um acontecimento terreno. É um acontecimento celestial que se manifestará no nosso dia a dia e nós devemos esperar com ansiedade, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Este é o primeiro procedimento que o crente, que o cristão deve ter. E esperar, e essa espera deve ser com uma vida de santo procedimento, com uma vida de piedade. Ou seja, de forma reverente, com respeito e com temor ao Senhor. Segunda coisa que o apóstolo Pedro nos diz é que, além de esperar, nós devemos apressar, aí no versículo 12. Quando pregamos o evangelho do reino, os eleitos do Senhor serão alcançados e atraídos a Ele. E quanto mais cumprimos a ordem de Jesus, do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como vimos aqui hoje de manhã na escola dominical, mais apressaremos o momento da gloriosa vinda do Senhor. Tem gente que se vale disso aqui e de outros versículos, inclusive, para dizer que a vinda do Senhor não está tão próxima assim. Porque a Bíblia diz, pastor Fábio, que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura e só assim virá o fim. E eu respondo a você com uma palavra, ou talvez duas. Primeiro, internet. Nossa, a internet está chegando nos lugares mais longínquos da terra, no meio de florestas. E o evangelho está sendo pregado através da internet. Respondo com uma segunda coisa. A vinda de Jesus pode ser para você hoje, para mim hoje. Quem disse que você vai assistir a semifinal de terça-feira, que você tanto almeja? Ou até mesmo que você vai almoçar hoje? Jesus pode estar voltando para você agora. Por isso nós temos que apressar esta vinda e o momento glorioso de Cristo Jesus. Há um versículo bíblico que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor. Terceira coisa que o apóstolo Pedro nos diz, ainda nesse texto, ele diz que devemos nos empenhar, versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, precisamos ser diligentes, precisamos nos esforçar, precisamos colocar o nosso coração e o foco da nossa vida na segunda vinda de Cristo Jesus, para que Ele, ao chegar, nos encontre em total estado de paz, tranquilidade total, para que Ele nos encontre sem mácula, ou seja, nos encontre com uma vida limpa, livre de censura, uma vida que busca pureza em todos os seus aspectos. Ao esperar Jesus, precisamos ter uma vida irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Aquele que não pode ser censurado, aquele que é inocente, que mesmo atacado, continua inocente. Finalizando, irmãos, a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27, que assim como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E mais, em 1 Coríntios 15, 52, somos esclarecidos que tudo irá acontecer num abrir e fechar de olhos. Segundo os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui de São José dos Campos, um raio pode chegar a 1980 quilômetros por segundo. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Isso quer dizer que é possível viajar de Belo Horizonte a Salvador antes que o meu olho e o seu olho pisque. Será muito rápido.
será muito rápido. Como eu disse anteriormente, a porta da graça está aberta. E o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda lemos em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de consolo para você que já tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta mensagem é uma mensagem de alerta e uma mensagem e um convite da parte de Deus ao arrependimento. Você que está aqui nesta manhã e está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu encerro perguntando: você tem pensado na vinda do Senhor Jesus? Você tem se preparado para este momento? Você tem buscado despertar a sua mente para esta verdade gloriosa do Evangelho? É interessante, já foi dito aqui pela manhã, mas já estava aqui também. Perguntaram a John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? E este homem de Deus diz: o que faço todos os dias. O que faço todos os dias. O Senhor Jesus está voltando. E será breve. Que a minha e a sua oração seja a oração que já foi feita nesta manhã pelo irmão presbítero Clemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.